Prontinho, pode iniciar. Ok, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar andamento aí nas matérias que a gente já vem tratando, né? Acho que é a primeira vez dessa matéria, né, no curso de vocês. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre noções e princípios legais, no que tange a leis, normas, tipos de leis, tipos de normas existentes aí. Quando a gente fala de lei, de norma, não tem como a gente não falar sobre direito, né? O direito, ele veio para trazer para a gente, então, a explicar também, né, como é que funciona esse conjunto de normas aí, que regulam tanto a convivência em sociedade, estabelece direitos, né, e também deveres de todos os cidadãos, né? Quem aqui não conhece um advogado, né? Os advogados, eles estudam a fundo, né, todas as leis que regem aí nosso país, né, e existem diversos braços dentro do direito que a gente pode, né, trabalhar, seja direito trabalhista, direito previdenciário, direito de tudo quanto é jeito, né, a gente tem inúmeros braços aí para poder atuar nessa área. E é uma área, como eu falei, uma área muito grande, então nós vamos ver algumas definições para tornar mais fácil a nossa caminhada aqui nessa matéria, certo? Então, por exemplo, o que é um exemplo prático aí de uma lei brasileira? O Código de Trânsito. O Código de Trânsito brasileiro, né, ele estabelece aí regras de circulação no trânsito. Então, se você descumpre alguma regra do trânsito, você está descumprindo uma lei. E justamente por isso você fica passivo de ter multas, né? De vir a sofrer aí uma sanção disciplinar, que a gente chama tecnicamente. Você vem a receber ali uma autuação, né? E você pode sim receber a multa em casos aí mais graves, né? Vai depender do tamanho da sua infração para medir o tamanho da multa, né, o valor da multa que você vai levar e a atuação que você vai receber em função disso também. Deixa eu fazer um teste aqui, só para ver se está passando meus slides. Eu estava tentando mais cedo, não estava passando. Deixa eu ver se eu consigo. Só mudar aqui. Que não estava mudando. Quando a gente fala, então, dessa questão do direito, né, a gente tem os princípios do direito, que são fundamentais para orientar a gente, né, a criar e aplicar qualquer norma jurídica que a gente venha a trabalhar, certo? Norma jurídica específica da área de direito, né, do setor de direito. Entre os principais estão esses três que estão descritos aí para vocês: o princípio da legalidade, da igualdade, da dignidade e da pessoa humana. Mais para frente nós vamos ver o que significa cada um deles aí. Temos um exemplo prático também no slide para facilitar o nosso entendimento, que significa que o princípio da igualdade garante que todos os cidadãos sejam tratados de forma igual perante a lei. Ou seja, independentemente se ele é branco, se ele é preto, se ele é negro, que é o termo correto, a lei vai tratar de maneira igual, né? Não é pela cor da minha pele, não é pelo salário que eu ganho, não é pela posição que eu ocupo, né? Na minha empresa ou no mercado de trabalho. Essa parte do direito aí, do princípio da igualdade, ela vai garantir que perante a lei, se a gente precisar executar os nossos direitos e deveres, que seja igual a todos eles, tá? Por exemplo aí, como em concursos públicos que exigem critérios objetivos, ou uma entrevista de emprego, que a empresa necessita que tenha-se
formações específicas, né? Perante a lei, então, não tem isso. Nós todos aí somos iguais, merecedores dos mesmos direitos, assim como dos mesmos deveres. Vocês estão vendo passar a tela aí, pessoal? Tá, né? Beleza. Dentro do direito, então, aqueles braços que eu falei que a gente tem alguns com foco específico. A gente tem direito civil, tá? Que regulamenta as relações entre particulares, ou seja, entre pessoas. Direito penal, que trata de crimes e punições, né? Voltados aí à justiça, quando a gente vai julgar alguém que cometeu um crime ou que necessita de algum tipo de punição. E o direito administrativo, ele regula a atuação do Estado de maneira geral, o Estado Minas e o governo federal, tá? E além desses três aí, a gente tem também o constitucional, que trata da organização do Estado e direitos fundamentais, que são os direitos fundamentais que a população tem com relação aí ao Estado de maneira geral, tá? Temos um exemplo prático também para facilitar o nosso entendimento aqui. Um contrato de aluguel é regido pelo direito civil, né? Então, eu alugo a sua casa e a gente, para, né, ser uma coisa boa para ambas as partes ali, a gente decide que vai fazer um contrato de aluguel para que esse aluguel seja regido por alguns critérios, né? Eu não vou simplesmente falar para você ali, às vezes eu não conheço a pessoa, né? Não vou simplesmente chegar nela e falar, olha, você vai alugar minha casa, você vai me pagar tanto por mês, tal dia, pronto. Combinado não sai caro, né, gente? Mas a gente precisa ter se resguardar, né, e garantir que a pessoa vai atender todas aquelas solicitações ou exigências que a gente quer em função de estar alugando o nosso imóvel para ela, tá? E isso a gente coloca num contrato de aluguel. Depois, como vocês sabem, a maioria dos documentos é registrado em cartório, então, documento que tem assinatura, documento que é validado perante a lei, ele tem, a gente chama de documento com força de lei, né? Ele vale, sim, né? Não adianta depois a pessoa reclamar, mas você não falou isso, não pediu isso. Se tiver no contrato, vale sim. O documento ele tem força de lei e ele vale como se fosse a lei, naquele caso específico, tá? É mais ou menos assim, entre aspas, são exigências e regras que a gente cria em função daquele cenário que a gente tem. Então, se eu estou locando, vendendo ou barganhando, qualquer que seja o imóvel que está sobre a minha responsabilidade, que está dentro do meu patrimônio, eu posso sim colocar exigências nesse contrato, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tranquilo. Se vocês forem tendo dúvidas, coloca pra gente aí no chat, viu? Que a gente vai respondendo vocês. Deixa eu só abrir o chat aqui para deixar mais fácil. E aí a gente entra na parte do direito, que fala do direito do trabalho, né? Que é o direito de todos nós como trabalhadores, regidos aí pela CLT ou por qualquer outro regime, né? O regime trabalhista, a gente tem que regular as relações entre empregados e empregadores. Ou seja, tem que existir ali um acordo entre as partes de alguns direitos e de alguns deveres, tanto como empregador como quanto empregado, né? E essas relações que a gente tem, elas são validadas por esse direito do trabalho. Exemplo, jornada de trabalho. Você começa a trabalhar numa empresa que não te fala qual que é a sua jornada de trabalho. Ah, você vai trabalhar 60 horas semanais. É possível? É possível, porém, não está dentro da lei. Então, a empresa não faz, porque ela também não quer se expor, não quer ter nenhum tipo de problema com relação a isso, né?
Férias, tanto que é bom férias, né, gente? As férias também são reguladas aí pelos direitos do trabalho, bem como FGTS e bem como a segurança do trabalho também, né? O direito do trabalho, ele garante que o trabalhador receba a segurança do trabalho como sendo um direito, né? Até quase que como um benefício. Se bem que, na minha opinião, a segurança no trabalho é uma obrigação, não é um benefício, perdão, concedido ali pela empresa, né? Então, outro exemplo prático que a gente tem aqui é que um trabalhador que cumpre 44 horas semanais, ele tem direito a férias remuneradas após 12 meses de serviço, né? Então, o que que acontece? Dentro de um ano, que são 12 meses, você precisa tirar pelo menos 30 dias aí de férias, né? Então, essa regrinha básica aí do direito do trabalho, para que a gente possa também, né, descansar, trabalhar 11 meses, mas ter lá um equilíbrio para a gente poder descansar e se recuperar também dentro desse mesmo período. E aí entra, pessoal, os tipos de leis que a gente tem, né, dentro do portfólio do direito, né? Primeira que vai aparecer para vocês aqui são as leis ordinárias, que são normas que são aprovadas pelo Congresso Nacional, com maioria simples. O que que significa isso? Se chegar uma lei lá para o Congresso votar e a maioria aprovar, né, der ok, ela vai estar válida, ela vai passar a valer a partir da data que ela que ela será publicada, né? Elas regem temas gerais e cotidianos da sociedade. Então, são coisas simples, né? Bem como, por exemplo, a definição de uma medida provisória a favor da justiça, pode ser considerada lá como uma lei ordinária, certo? Depois da lei ordinária, vem, deixa eu passar o slide aqui que eu estou tendo que abrir e fechar, que meu slide está com problema. Vem as leis complementares. Elas exigem a maioria absoluta para aprovação, então tem uma porcentagem mínima, dependendo do que ela estiver tratando, né? E geralmente ela regula matéria específica que está prevista na Constituição Federal, no que tange a direitos e deveres de nós todos como cidadãos, né? O que que significa a maioria absoluta? A maioria absoluta, aquela quantidade, se na Câmara eu tenho 300 integrantes, eu preciso, para essa lei complementar, eu tenho que ter no mínimo 280 aprovações. Isso é maioria absoluta. Eu tenho um número exato para que ela seja aprovada e posteriormente publicada. E aí entram umas mais comuns, né? Talvez a gente tenha mais facilidade de acesso, que a gente ouça mais falar, são, por exemplo, medidas provisórias, editadas pelo presidente da República, né, em casos de urgência e relevância. Elas têm força de lei imediata. O presidente sancionou, aprovou, ela já vale a partir daquele momento. E pode ser prorrogada, ela vale, na verdade, por 60 dias e ainda pode ser prorrogada por mais 60 dias. Né? Caso haja, por exemplo, um estado de calamidade, as enchentes, que a gente vê acontecendo muito na região sul, o governo federal, né, o presidente da República, no poder que lhe é concedido por exercer esse cargo, ele tem o poder, né, de criar uma medida provisória para que, por exemplo, parte da arrecadação do estado fulano de tal, do estado falando como um país, viu, gente, seja destinado à ajuda comunitária nesses locais. Então, isso é uma medida provisória. E ela só pode ser editada ou escrita, né, aprovada aí pelo presidente da República. Aí depois a gente tem os decretos, né, que os decretos também são leis, são expedidas pelo Poder Executivo para regulamentar leis que já existem. Elas não criam direitos ou obrigações novas. Então, por exemplo, o decreto
2240 da portaria fulana de tal. Só um exemplo. Ele exige que as normas regulamentadoras sejam publicadas a partir do mês que vem, né? Isso é um decreto. Ele também tem força de lei, né? E ele passa a valer a partir do momento que é publicado. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui como que a gente faz a publicação. Resoluções são normas internas de órgãos legislativos, né, câmaras, enfim, ou administrativos. Regula funcionamento e procedimentos internos desses setores específicos, tá? A resolução, ela também tem força de lei e ela dá o direito ou o dever, né, de que todas as pessoas que participam, né, que trabalham nos órgãos legislativos ou administrativos do governo, que elas tenham certos direitos e certos deveres específicos para aquele tipo de atividade que está sendo realizada. Além disso, a gente tem as emendas constitucionais, né, que alteram o texto da Constituição, como o próprio nome dela já diz. Ela é uma emenda, ou seja, ela complementa a Constituição. Nossa Constituição foi escrita lá atrás, né? E aí, naquela época, a gente não tinha, né, o nível de informação, de cultura, de tecnologia que a gente tem hoje. Então, principalmente em função disso, né, por conta de revisão de muitas normas, de vários fundamentos, direitos e deveres que a gente tem hoje em dia, que não existiam quando ela foi escrita, criou-se as emendas constitucionais, para que possa ser possível adicionar, não retirar ou mudar a Constituição. É só um complemento àquilo que já existe, certo? E ela exige uma aprovação em 2 turnos, né, por 3 de 5 dos votos em cada casa do Congresso. Então, a exigência de aprovação dela é maior. Em cada 5 pessoas, eu tenho que ter 3 a favor, senão ela não entra em vigor. Temos também as súmulas do Ministério do Trabalho, as súmulas não sei de quem, que são a síntese de entendimentos consolidados dos tribunais sobre determinado tema jurídico. Esse tipo de lei, ele pode ser vinculante ou não. O que significa isso? Pode estar vinculado a um determinado tema jurídico ou não, tá? Geralmente, quem utiliza isso são juízes para criar também e valorizar tanto o direito quanto o dever de nós como civis, né? Vinculante é que pode estar vinculado a outro tema. Não é um tema especificamente jurídico, mas ele pode ser vinculado a qualquer tema que sentir-se a necessidade de fazer uma lei, uma portaria nova. E aí vem a portaria, né, que na área de segurança do trabalho é um dos mais utilizados aí para a gente poder regulamentar, né, as demais normas ou procedimentos internos que a gente tem, que são atos administrativos emitidos por autoridades públicas para regulamentar procedimentos internos ou executar leis. Então, em cima disso, criou-se uma lei ou um procedimento e quer tornar isso com força de lei, emite-se a portaria, validando, regulamentando aquela lei ou aquele procedimento. Somente a partir da publicação da portaria é que aquele procedimento ou aquela lei passa a ter realmente a força de lei. Comparativo entre normas. Então, vamos lá. Leis, elas são aprovadas pelo legislativo. Os decretos e as portarias são emitidos pelo executivo. As súmulas são oriundas do Poder Judiciário. Então, quem emite, geralmente o STJ, essa que é a responsabilidade deles. Medidas provisórias, elas têm caráter de urgência e relevância. Então, se eu tenho, como eu falei para vocês, uma série de
intercorrências ambientais, e eu preciso fazer com que uma ajuda rápida e urgente chegue até esse local. Eu vou me valer de uma medida provisória para fazer isso. E as emendas, né, que vêm aí para complementar a Constituição Federal que a gente já tem pronta e emitida, certo? No que tange a parte de normas regulamentadoras, pessoal, essa parte de diferenciação de leis aqui é importante para que a gente não confunda com as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, elas são específicas para se tratar de saúde e segurança no trabalho. Então, você não vai ver uma norma regulamentadora falando do Poder Judiciário, emitida pelo Supremo Tribunal. Você vai ver uma norma regulamentadora que foi emitida pelo Ministério do Trabalho, né? Hoje nós já estamos com 38 normas vigentes, né, em função aí de diversos trabalhos que vêm sendo realizados, de muitos trabalhos que vinham, né, sendo realizados sem nenhum tipo de amparo legal. Então, as normas regulamentadoras, elas são criadas para isso, para garantir que durante qualquer atividade que se for realizar, né, aquele trabalhador que é CLT ou não, que ele vá realizar essa atividade com segurança para garantir, claro, a saúde dele após a realização dessa atividade, tá? As NRs, elas são disposições gerais, que elas complementam a CLT. Então, CLT é a consolidação das leis do trabalho. Notou-se, percebeu-se que a CLT também, junto com a Constituição, foram emitidas há muito tempo atrás. Então, foi aparecendo a necessidade, por essa e por outras consequências que a gente tem no ambiente de trabalho, foi surgindo a necessidade, né, de ter normas específicas para gerir saúde e segurança no local de trabalho. Não que a CLT não conseguisse gerir, mas como eu falei, foi se vendo a necessidade de aprofundar um pouco mais as diretrizes, os direitos, os deveres, o procedimento de como realizar as atividades dentro das empresas. Isso surgiu há muito tempo atrás, né? Onde a gente vem tendo uma das primeiras normas que foi escrita, foi junto da 1 até a 16, se eu não estiver enganada, né? Para que a gente iniciasse, né, essa visão mais ampla das atividades e de como realizá-las com segurança, tá? E aí foi criada para garantir ambiente de trabalho seguro e saudável. Qual que é o objetivo das NRs, Milene? Garantir ambiente de trabalho seguro e saudável. Se não fosse por isso, elas não existiriam, né? Lá em meados de 1970, 75, a gente tinha um número muito alto de acidentes, de ocorrências do trabalho, né? E aí começou-se a verificar que não tinha muita regra para fazer muita coisa, né? Você podia fazer de qualquer forma, de acordo com o procedimento da empresa. Porém, cada empresa tinha o seu procedimento. E aí foi ficando cada vez mais. A indústria foi crescendo muito rápido, deu aquele boom que, né, 1980 estava tudo andando mais rápido. E aí, com o tempo, o Ministério do Trabalho percebeu que se ele não trouxesse esses procedimentos e consolidasse isso, e avaliasse também a quantidade de acidentes que haviam já acontecido e o motivo pelo qual esses acidentes aconteceram, e transcrever isso em norma, em lei, as empresas não iam continuar, né, a ter acidentes e cada um fazendo de um jeito. Então, se padronizou a maneira de se fazer algumas atividades, né, para que a gente pudesse ter e garantir, claro, a diminuição de acidentes do trabalho e garantir a saúde dos colaboradores. Como eu falei para vocês, as normas regulamentadoras, elas são aplicáveis a todas as empresas que têm empregados regidos pela CLT. Então, todo mundo, né? Todo tipo de empresa é obrigado hoje em dia a ter aí aplicar as NRs e atendê-las também,
Como eu falei para vocês, lá em meados de 1970, 1975, né, iniciou-se lá a validação, a construção das normas regulamentadoras. Então, elas foram criadas, a portaria foi publicada a 3214 de 1978, né, que validou, que colocou as NRs aí no jogo, que fez com que a gente começasse a abrir os olhos mais um pouquinho para o lado da segurança e da saúde também. Elas são baseadas na Lei 6514 de 1977, um ano antes da publicação, né, e são atualizadas periodicamente por comissões que são chamadas comissões tripartites, que envolvem o governo federal, né, empregadores, que são as empresas que têm atividades voltadas a certo tipo de normas, e os trabalhadores, né, representantes das pessoas que executam as atividades. Essa comissão, pessoal, ela é muito importante para garantir a atualização de cada norma, porque se você tem novos métodos de fazer, né, se você adquire mais segurança, mais conhecimento, mais transparência para realizar a atividade de forma segura, isso pode sim constar no NR, desde que essa comissão tripartite ela venha, né, a aprovar que isso adentre ali nas NRs. A gente está passando por uma revisão gigantesca das normas, né? A NR1, tá? Acho que está todo mundo ouvindo falar o burburinho, que ela tá dando trabalho aí para as empresas, mas vai trazer em contrapartida aí uma melhoria muito grande nas condições ambientais, para a gente poder trabalhar num ambiente mais psicologicamente seguro, né? Então, uma das principais normas revisadas foi a NR1, que trouxe aí inúmeras diretrizes para que a gente possa trabalhar nos ambientes de trabalho, mas garantir também a saúde mental das pessoas, né? Não adianta eu garantir a segurança se eu não vou garantir a saúde mental. Hoje em dia já existem inúmeros estudos aí que definem, garantem, né, e regem, ditam que a saúde mental, ela controla o corpo todo, né? Se a pessoa não estiver bem, se ela estiver ansiosa, depressiva, se ela estiver sofrendo algum tipo de bullying, de pressão, né, ou até mesmo de assédio, né, isso, de acordo com a NR1, não pode acontecer e a empresa tem que tomar as medidas necessárias para que não aconteça. Responsabilidade da empresa. Outra norma que nós tivemos também recentemente reformulada foi a NR5, e uma das mais aguardadas, né, foi a NR15, porém ela não teve ainda finalização, né, dos anexos. Para a gente ter uma noção, a NR15, publicada também lá em 78, ela traz até hoje, né, uma tabela onde se encontram os limites de tolerância para alguns tipos de agentes ambientais, né, de riscos, e hoje já existem 10, 15, 20 vezes mais itens listados do que aquilo que existe lá no anexo dela. Então, é só um exemplo, pessoal, para vocês entenderem por que é importante essa atualização. Porque o que vale é o que está na norma. E se a gente conseguir atualizar e adequar a norma de acordo com a nossa realidade, claro que essa comissão tripartite não vai lá para poder votar o que ela quer. Ela vai fazer e estabelecer diretrizes que vão ser observadas por todos os integrantes. Né? Não é porque eu acho bonitinho usar um cinto para trabalhar em altura que eu vou colocar lá na norma. Não é assim que funciona. Né? Existe um estudo, existe a comprovação científica, existem vários testes que envolvem inserir ou retirar ou revisar alguma norma regulamentadora, tá? E como eu falei, né, sempre o pessoal do Ministério do Trabalho que está junto, né, fazendo essas revisões, junto aí com os representantes dos empregadores e dos trabalhadores. A gente tem, dentro das NRs, uma certa classificação,
tá? Essa classificação a gente divide em 3 etapas. As NRs, elas podem ser gerais, que são aplicáveis a todas as empresas. Por exemplo, a NR1, ela é uma NR geral. Ela vai trazer dentro lá do seu texto falando que a empresa deve informar aos colaboradores todos os riscos aos quais ele está exposto, através da ordem de serviço. Então, independentemente do tipo de atividade que a empresa realiza, independentemente da quantidade de funcionários que ela traz para ela, para trabalhar com ela tem que fazer, passar essa informação para ele. E é através da ordem de serviço que ela faz isso. Tem as NRs especiais, que tratam de atividades ou equipamentos específicos. Por exemplo, NR12. NR12 trata de equipamentos, que não são equipamentos específicos, mas trata-se especificamente de equipamentos. Deu para entender? Ela abrange, né, uma diversidade muito grande de diretrizes que todos os equipamentos industriais têm que ter para que eles possam ser operados aí por qualquer pessoa, né? Então, a gente está falando de botoeira de emergência, itens de intertravamento, para que a gente possa garantir que o colaborador que vai executar aquela atividade específica que envolve equipamento ou energia elétrica, né, ele possa garantir ali a segurança e a saúde dele também. E temos também as NRs setoriais, que são voltadas para setores específicos, tais como a NR18, que trata de construção civil, a NR22, que trata de mineração, a NR35, que trata de trabalho em altura, e a NR33, que é espaço confinado. Então, a gente tem essa divisão dentro aí das normas para facilitar, né, o entendimento. Gerais, elas vão se aplicar a qualquer empresa. Especiais, elas tratam de assuntos específicos, como o próprio nome já diz. Ela é especial, especialmente projetada para aquele tipo, né, para aquela atividade, para regulamentar aquela atividade. E os setoriais, que são voltados para setores específicos, como a gente tem o exemplo aí da NR18 e da NR22, que é a mineração. Quando a gente fala de NR18, pessoal, é importantíssimo a gente reforçar que ela também, né, entrou nesse pacote aí de revisões, de reformulação pela comissão tripartite, que várias medidas foram tomadas, foram alteradas, né, para garantir, né, a segurança das pessoas na construção civil. É uma das áreas mais deficientes do Brasil no que tange a segurança. Por que eu falo deficiente? Porque não é que não tenha segurança nesse local ou nessa atividade, mas é a área, é o setor que mais gera acidentes do trabalho. Então, é um setor que a gente precisa se ater muito, e quem trabalha nele tem que ter, né, um jeitinho muito especial para entender como é que a norma realmente funciona e aplicar isso com as pessoas, né? Porque a base de qualquer atividade são as pessoas. Não é produção, não é fazer mais rápido, não é um fazer melhor que o outro. É fazer com segurança para garantir sempre a saúde das pessoas. Eu trabalho, além de trabalhar com segurança do trabalho, eu trabalho com higiene ocupacional. Então, quando você une essas duas áreas, você olha muito para a segurança, mas olha muito para a saúde do colaborador também. E você percebe que se você não garantir um, você quase sempre não garante o outro. Nem sempre segurança é sinônimo de saúde, dentro da segurança do trabalho, viu, pessoal? E nem sempre a saúde é garantia de segurança no trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado no entendimento, na forma como a gente interpreta cada norma, cada lei, cada portaria, tudo isso que a gente viu aqui até agora, para que a gente possa aplicar isso lá na área com as pessoas. E as pessoas é que vão fazer o negócio acontecer, né? As pessoas é que vão executar a atividade conforme a norma pede que seja feito.
ou conforme a norma exige, né? Porque se é uma norma, ela funciona idêntico a uma lei. Elas estão ali páreo a páreo, no equilíbrio. Então, eu preciso atendê-las para garantir saúde e segurança. Um anda do lado do outro. Não tem como eu ter só segurança ou não tem como eu ter só saúde. Eu tenho que ter os dois. É um combo. E as normas regulamentadoras, elas existem para garantir isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, da NR4, que traz para a gente lá sobre o SESMIT, Serviço Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, a gente tem uma atuação maior também da área de saúde, né? Em algumas empresas, às vezes você não encontra o setor de segurança e o setor de saúde, às vezes é tudo uma coisa só, né? Na maioria das vezes, empresas menores, é o Tec Segurança quem consegue fazer tudo isso aí, né? E às vezes tem que ter um jogo de cintura para poder marcar exame, né? E fazer um monte de coisa lá que a empresa pede, além de garantir a segurança. Que as normas pedem, né, pessoal? Que a empresa pede, não. E aí, a gente volta falando aí de quais são as principais NRs. Não significa que não está aqui, não é importante. Mas quais são as principais, né? E quais são as que têm maior interface com maior número, né, de atividades que são executadas em todo o país, né? De acordo com os QNAEs das empresas, né, que é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, a gente consegue avaliar qual NR se enquadra em qual empresa, qual é a NR que a empresa tem que atender. Então, basicamente, quais são as mais importantes, as que mais têm relevância quando a gente fala de atividades voltadas à saúde e segurança? A NR1, né, que traz aí as disposições gerais, e o GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Sem um bom gerenciamento de risco ocupacional, você não consegue desenvolver atividade com segurança. Essa norma, ela foi revisada e, como eu disse, ela tinha pouquíssimas páginas lá, e agora ela está bem mais completa, bem mais detalhada, bem mais exigente, para garantir que esse gerenciamento de risco ocupacional realmente funcione. Lembrando, pessoal, que o GRO não é o PGR, tá? O PGR faz parte do GRO. O GRO é o processo de gerenciamento de risco ocupacional. E ele engloba não só o PGR, como toda a documentação de segurança que é exigida por norma, tá? E de saúde também. PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, ordem de serviço, que é um dos principais documentos que a gente tem na NR1, né, que cita que a obrigação da empresa é informar aos colaboradores os riscos aos quais ele está exposto através desse documento. Depois dessa, a gente traz a NR5, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que traz para a gente que a maioria das empresas ela tem que constituir a CIPA, e as empresas que não são obrigadas a ter a comissão, elas têm que indicar alguém que seja responsável pelo cumprimento dessa norma lá dentro da empresa, tá? Então, ela também foi revisada no ano passado, 2022, se eu não estiver enganada. E muita gente achou que com essa revisão de normas a CIPA ia ser extinguida, né, que ia acabar a CIPA, mas não, o Ministério do Trabalho manteve a comissão porque viu a importância dela dentro das empresas. Tem muita empresa que tem uma comissão bem estruturada, né, e isso traz muitos benefícios para a empresa e para o colaborador também. Então, não foi extinta. A NR6, que trata sobre os equipamentos de proteção individual, essa com certeza é uma das mais importantes que a gente tem, sem sombra de dúvida, porque ela vai trazer para a gente todas as obrigações legais, tanto do colaborador quanto da empresa, diante de equipamento de proteção individual. Então, qual é a obrigação do colaborador? Qual é a obrigação da empresa? Aonde que isso fica descrito? Relacionado a treinamentos, de quanto em quanto tempo? Por que que eu preciso fazer isso? Quais são os equipamentos de proteção individual que eu vou usar em determinados casos?
Então, tudo isso você consegue enxergar com bastante clareza na NR6. Importante a gente ressaltar também, pessoal, que na NR6, ela trouxe agora, na revisão, na reestruturação do texto da norma que foi realizado, né, eles trouxeram uma novidade muito boa, a permissão, a validação do registro, né, de entrega de EPI de maneira digital, seja por biometria, reconhecimento facial. Esse item não continha na norma no passado, né, e a maioria das empresas já utilizava, né, a maioria porque facilita muito a questão da vida do técnico de segurança ou de quem faz a entrega lá, o controle de registro na ficha de EPI. Né, então, isso foi um ganho muito grande que a gente teve com a revisão da NR6, né, que passou a autorizar formalmente, né, esse tipo de entrega e registro. Depois a gente tem a NR7, que vai tratar sobre saúde, né, que vai falar aí do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Depois que a gente constitui o nosso levantamento de riscos, nosso PGR, a empresa, né, encaminha esse documento lá para o médico do trabalho. E em cima dos riscos que a gente identificou lá no PGR, o médico do trabalho vai traçar quais são os exames que cada função tem que fazer, e traça também lá o tempo, de quanto em quanto tempo, se vai ser no admissional ou no periódico, se vai ser a cada 2 anos, se vai ser trimestral. Então, ele vai observar de acordo com a intensidade dos riscos do PGR para poder traçar a periodicidade dos exames a serem realizados. E isso tudo está descrito na NR7, tá? Que é a NR que regulamenta esse documento aí. Depois vem a NR9, que trata de avaliação de exposição a agentes ambientais, que é o antigo PPRA. Hoje em dia não temos mais o PPRA. Com a revisão das normas, o PPRA deixou de existir, né? E hoje o único documento que é referenciado em norma, né, é o PGR, que nada mais é do que o PPRA também. Só que antigamente, quando a gente tinha os dois, usava-se o PGR para indústrias de mineração e o PPRA para as demais atividades do mercado de trabalho. Então, essa avaliação de exposição a agentes ambientais, primeiro, essa norma, ela fala para a gente como pode ser feita a exposição do colaborador, de que maneira isso pode ser prejudicial, o que fazer para que isso não prejudique, né? Como trabalhar naquele ambiente ali para que a saúde e a segurança do colaborador possa ser mantida, né? Ela traz lá alguns exemplos de riscos, como poeira, particulado, né, que é o nome técnico para poeira. Ela traz limite de tolerância, ela traz nível de ação, então eu não posso ter uma exposição maior que 4. Na verdade, não que eu não possa ter, eu posso até ter, mas isso vai me obrigar, né, vai trazer obrigações de acordo com as normas um pouco maiores e deveres, né, mais fortes aí para eu garantir a saúde e a segurança dos colaboradores. Logo em sequência, eu tenho a NR10, que trata de segurança em instalações elétricas. Então, essa norma, ela vai trazer para mim ali quais são os perigos e riscos dessa atividade, para que eu vou precisar medir o arco elétrico, onde que é a zona livre, onde que não. Então, tudo vai ser tratado, tudo que for tratado a respeito de eletricidade, eu vou verificar nessa norma específica, tá? A NR12, que eu já falei com vocês um pouquinho antes, né, que segurança em máquinas e equipamentos, ela traz todos os requisitos obrigatórios. Pessoal, tudo que está na norma é requisito obrigatório, é dever do trabalhador e da empresa atender, no que tange a cada um deles, né? Então, por exemplo, a gente tem uma deficiência muito grande de atendimento à NR12 no país inteiro. Ah, Milene, mas por que isso? Porque a maioria das fábricas ainda, né, mesmo com toda a tecnologia, com toda a exigência,
ainda comercializa muitos equipamentos que não têm o mínimo de atendimento à NR12. Então, ainda comercializa equipamento onde o cara, equipamento com parte rotativa, onde o cara ainda consegue ir lá e colocar a mão lá dentro, equipamento com parte cortante, onde o cara, se chegar muito próximo, ele pode cortar a mão. Então, o que a maioria das empresas fazem para atender a NR12? Elas compram esses equipamentos, né? E em cima disso, ela ou contrata, ou ela já tem um RT, né, um responsável técnico, desenvolve um projeto de NR12 para eles e implementa em seguida, né? Só que lembrando, toda alteração que você faz no equipamento deve constar no projeto e deve ser feito por uma pessoa, engenheiro mecânico, né, para que ele possa entender ali, fazer todos os cálculos e garantir que aquele plus que ele está fazendo no equipamento não vai gerar outro risco ou mais riscos do que o próprio equipamento sozinho. Então, isso tudo a gente vê na NR12. A NR17, né, que vai trazer para a gente as questões de ergonomia, né, adaptação do trabalho ao homem, né, foi-se há muito tempo a época em que a gente precisava se adaptar de qualquer maneira à atividade ou ao ambiente de trabalho ao qual a gente está exposto. A ergonomia, ela deixa bem claro, tem que ser o contrário. É o ambiente que se adequa a gente. Senão a gente pode adoecer, ter problemas aí a longo prazo de saúde em função de layout, jornada de trabalho, enfim. A 18 também, que a gente já comentou um pouquinho, construção civil, né? E a NR 23, que fala aí para a gente sobre proteção contra incêndios. Essa NR, ela traz para a gente aí algumas das versões, né, que a gente encontra medidas preventivas, né, para trabalhar em caso de incêndio. E atende todas as portarias, decretos, né, de todo o país. Lembrando, pessoal, que a NR, ela tem um atendimento nacional. Então, independente se ela foi criada em São Paulo, em Goiás, no Ministério do Trabalho lá de Brasília, ela vale para o país todo, para qualquer atividade que for realizada, seja com vínculo específico ou não, tá? E a gente sabe que, por exemplo, no que tange a proteção contra incêndio, a primeiros socorros, a gente tem alguns protocolos em alguns estados que são diferentes. Por exemplo, de São Paulo para Minas Gerais, muda. E aí, qual que eu vou, né, utilizar? Qual é o procedimento correto? Eu vou atender NR ou eu vou atender ao protocolo que está listado para o meu estado? Eu vou atender aquilo que está listado para o meu estado, né? Vou atender a NR? Vou, até o ponto que eu consigo atender. Mas a que vale é aquela que está listada ali como sendo o protocolo correto, certo? Não que a NR tenha menor valor que ela, muito pelo contrário, a NR vale muito mais do que qualquer outra decreto, portaria, protocolo, né? Mas se você tem uma NR, se você tem um protocolo específico, provavelmente, né, o que está no seu protocolo já consta na NR. Então, você precisa atender os dois de forma bem sucinta. A gente trabalhou um pouquinho já, falei para vocês aí de tudo isso aqui que está aqui, né? A NR1 inclui os riscos psicossociais para garantir que a saúde mental do colaborador seja mantida no ambiente de trabalho. Isso é fundamental. O trabalhador, igual a gente comentou, eu preciso manter a integridade física e a NR1 veio para trazer a integridade psicológica do trabalhador. Então, independente da empresa, independente da quantidade de funcionários, da atividade que a empresa exerce, né, do KNAI que ela está registrado, ela precisa tratar de risco psicossocial. A gente vive num mundo hoje que é muita correria, é muita informação, é várias coisas, você fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e você tendo que dar conta disso, dar conta daquilo, e tudo, aquela correria, aquela loucura, né? Então, eu acho que esse plus que veio na NR1, ele vai revolucionar bastante no que tange a segurança psicológica dentro das empresas.
Porque por mais que seja até um pouco estranho a gente falar, né, a gente ainda encontra lugares onde as pessoas sofrem assédio, seja verbal, seja sexual, né, sofre agressões, né, verbais ali no ambiente de trabalho, e isso é muito complicado, né? Então essa norma ela vem para acabar com isso e garantir que todos os limites, né, de certa forma, usar essa palavra, sejam impostos no local de trabalho. Não é porque alguém tem um cargo melhor que você ou maior que você que ele pode tratar do jeito que ele bem entende, né? A grosso modo seria isso. A NR5 também, né, que possibilitou a realização de reuniões remotas aí, diminuiu um pouquinho a carga de treinamento, né, que a carga de treinamento deles tinha a CIP e a CIPAMIN, né, um era de 20 horas, o outro era de 40, então flexibilizou isso aí um pouquinho, tornou mais fácil, para que a gente possa, com certeza, passar para as pessoas aquilo que é importante, não deixar de passar nada importante, mas também não ficar ali só por conta de atender um cronograma, uma quantidade de horas específicas, né? Reduziu para trazer mais benefício, mais aproveitamento, né, do treinamento. No caso da NR22, que não está listada aqui, o treinamento de 24 horas de integração para a área de mineração, ele foi substituído por 16 horas. Então, em vez de 3 dias, passou-se a fazer apenas 2. De novo, não é porque o treinamento deixou de ser passada alguma informação naquele momento. Não é por isso. É porque se percebeu que, às vezes, aquele conteúdo que era passado em 3 dias, cabia em 2 dias tranquilamente. Então, não deixou de passar nada, muito pelo contrário, atualizou-se um formato, um layout desse treinamento, onde tornou ele muito mais interativo, muito mais participativo e muito mais, a gente consegue gravar muito mais aquilo que a gente vê lá, né, as informações que são realmente importantes. A NR9, né, que tirou o PPRA pelo PGR, a gente não tem mais PPRA, as empresas que estão trabalhando ainda com PPRA, elas já estão desatualizadas, a norma já está em vigor, e caso a gente tenha uma fiscalização e apresente o PPRA, você vai estar não conforme, né, passível de multa aí por conta da substituição do documento, certo? E ele tirou a NR2 e a NR27. A NR2, se eu não me engano, falava de embargo e interdição, e a 27 falava do registro de tec-segurança. Então, elas foram revogadas, né? Foram retiradas aí da lista de NRs. Penalidades. Toda vez que você não cumpre uma lei, uma norma, uma portaria, um decreto, isso pode gerar para você multa, embargos, interdições, responsabilidade civil e criminal. Multa. Você não está enviando, vamos pegar um assunto mais atual de hoje em dia. Você não faz, a empresa que você trabalha, não faz os envios do E-Social como é regido pelo INSS, pelas normas previdenciárias. Então, você não está atendendo uma lei. Então, você pode ter, sim, uma autuação e uma multa em função disso. E a multa, nesses casos, pessoal, de E-Social, ela é por colaborador, por cabeça, né? Vulgarmente dizendo. Se você deixa de enviar um ou se você deixa de enviar 10, né, o preço ali, o valor vai ser estipulado pela quantidade fixa, né, o valor fixo vai ser estipulado para cada funcionário que você deixou de enviar o E-Social. Embargo, interdição. Embargou a obra, parou, não pode trabalhar enquanto não resolver aquele problema. Embargou a sua empresa porque ela não está fazendo os envios do E-Social, ou ela não atende às normas regulamentadoras. Você não fornece os EPIs adequados para os seus colaboradores executarem as suas atividades. Então, além de você tomar uma multa, né? Além disso, enquanto você não comprar os EPIs, fornecer, treinar os seus colaboradores, você não vai poder retomar suas atividades. Interdição. Parou, acabou, fechou a empresa. E a responsabilidade civil e criminal.
Se você coloca alguém em risco, você está se responsabilizando, né, pela consequência desse risco que a pessoa vai estar exposta. O técnico de segurança, por exemplo, o técnico de segurança do trabalho, ele é responsável tanto civil quanto criminalmente. O CPF dele está em jogo quando ele deixa de fazer uma boa avaliação de risco, de evitar um acidente, quando ele está ali e identifica o risco e vê que aquele risco pode causar um acidente, não fala nada, e aí o risco vai lá e causa um acidente, ele pode ser responsabilizado. Claro que se provar da culpa dele for, né? Não estou falando que é porque teve um acidente na empresa que o técnico de segurança vai ser preso, não é isso, né? Depende muito ali da investigação, de como for conduzida, qual que é o papel do técnico, o que que ele realmente fez, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande aí com as pessoas. Qual que é a importância das NRs para as empresas? Além da gente ter, né, essa diretriz, né, de como fazer as coisas, de como trabalhar da melhor forma possível, a gente tem uma redução muito grande de acidentes e doenças ocupacionais. Além disso, a gente tem melhoria do clima organizacional, porque você se sente mais seguro, você trabalha de maneira mais organizada, conformidade legal, né? Você está de acordo com as normas, você está atendendo às leis que regem a atividade que você executa, e a reputação institucional, que é a imagem da empresa. Né? Toda vez que a gente tem um acidente, isso, de certa forma, traz para a empresa uma imagem negativa, né? Ah, empresa fulana de tal, aconteceu um óbito, né? Empresa ciclana, aconteceu um acidente que a pessoa quebrou a perna. Então, isso é muito ruim. A imagem da empresa tem que ser mantida para o bom desenvolvimento das atividades dela. Ninguém compra um produto ou compra uma prestação de serviço de uma empresa que está manchada no mercado, né? Isso é fato. E isso acaba ocorrendo, né, quando as empresas aí elas não atendem as normas e aí os colaboradores acabam se acidentando, certo? Então, para a gente entender aqui a hierarquia das normas, a gente já está quase finalizando. No Brasil, a gente tem uma hierarquia de lei, né, que segue uma lógica semelhante à da pirâmide de Kelsen, em que as menores, de menor grau, obedecem às normas que são de maior grau. Então, tem umas que têm mais peso que outras. E aí, a pirâmide, né, ela seria composta pelos seguintes itens. No topo, a gente tem a Constituição Federal de 88, que é a lei suprema do país. Nada pode ser feito, né, em desacordo com aquilo que está na Constituição Federal. Abaixo, a gente tem as leis e emendas complementares à Constituição, que são aqueles textos legais, né, que vêm para complementar aquilo que tem ou que não tem na Constituição. Abaixo disso, a gente tem as leis ordinárias, as leis delegadas, depois vem os decretos, os decretos que a gente comentou do governo, os regulamentos, que são as normas, né, as normas regulamentadoras. Abaixo a gente tem tratado, pode ser acordo, ato, convenção coletiva, convenção internacional. Depois a gente tem analogias, né, que pode ser tratado aí como um acordo também. Princípios gerais do direito, né, que são as normas, são as leis do direito em si. Costumes, doutrinas, jurisprudência. Jurisprudência, pessoal, é, por exemplo, um fato que aconteceu em uma determinada empresa pode exercer jurisprudência sobre outra empresa, se forem semelhantes, se a atividade for semelhante. Então, por exemplo, o juiz julgou que, por jurisprudência, a empresa A tem que acatar aos mesmos deveres que a empresa B, por conta lá da classificação das atividades, da semelhança entre elas, certo? Então, o juiz, ele entendeu, né, isso é uma decisão do juiz, a jurisprudência, ele entende que aquilo que está sendo, aquilo que está sendo passado para um tem que ser passado para outro. Ou ele
entende da maneira constitucionalmente falando, legalmente falando, né, que aqueles itens, aquelas exigências têm que ser aplicadas naquele determinado local. Depois a gente tem decreto, medida provisória, resolução, aí mais para baixo vem portaria, atos normativos e, por fim, contratos. Contratos, como a gente falou lá no início da aula, né, os contratos eles têm força de lei, porque são documentos assinados, são documentos que regem regras de um acordo. Então, eles também têm a sua validade aí como lei. Por isso que muita gente faz lá o registro em cartório, né? Porque aí ele ganha força de lei, quando ele está lá registrado. Não significa que o documento sem o registro, ele não vai valer nada. Não é isso. Mas com o registro, a força de lei dele é muito maior do que sem o registro. Significa que ambas as partes que estão assinando aquele contrato concordam entre si com tudo que está escrito ali. E isso foi registrado, né, em cartório, que é um órgão específico para esse tipo de acordo. Concluindo, então, pessoal, cada tipo de norma possui uma função e uma hierarquia específica, né? Pode ser dentro do ordenamento jurídico, pode ser administrativo, né, dentro do nosso país. Conhecer as diferenças é essencial para compreender o funcionamento do Estado. Então, a gente precisa entender, principalmente, a hierarquia das normas para a gente ver, né, quem é que a gente vai atender primeiro. Se eu tenho uma portaria, né, ou se eu tenho um regulamento, o que eu tenho que atender? A portaria ou o regulamento? Eu atendo primeiro o regulamento, né, e depois eu sigo atendendo as demais normas que estão abaixo dele. Existem casos onde a gente vai ter um documento, um tipo de lei, conflitando com o outro. Por exemplo, a gente tem normas de mineração, a gente tem normas de higiene ocupacional, a gente tem normas regulamentadoras para atender esses dois cenários. E eu tenho específica para cada cenário. E aí pode ser que a norma regulamentadora, ela conflite com uma dessas outras normas específicas. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou atender, né? É preciso fazer uma análise jurídica em cima disso para ver qual é a norma que está acima na hierarquia de leis. Porque aí eu consigo atender aquela que tem mais peso legal dentro do país que a gente vive, certo? Outra questão importante, as NRs, elas são fundamentais para a proteção dos trabalhadores. Então, eu tenho que cumprir. Eu não posso cumprir ou não. Eu tenho que cumprir. É dever, é obrigação da empresa cumprir as NRs para garantir a saúde e a segurança dos colaboradores. Devem também ser conhecidas e aplicadas por todos os profissionais da área. E também, né, pelos funcionários. Quando você for fazer um treinamento de EPI, ou quando você for repassar os direitos e deveres de cada um, informe para o colaborador que aquilo é por conta de norma. E referencia qual é a norma que está sendo atendida naquele momento, em função daquela atividade que está sendo realizada. Se é a entrega de um EPI, se é o treinamento, se é uma ordem de serviço. Fala, olha, de acordo com a NR1, a empresa precisa fornecer os riscos, precisa orientar o colaborador quanto aos riscos aos quais ele está exposto no ambiente de trabalho. Então, começa a referenciar as normas para o seu vocabulário, para o seu entendimento também ficar mais rico, né? As pessoas, quando ouvem esse tipo de citação, elas até confiam mais naquilo que é falado, né? Então, é para enriquecer mesmo, pessoal, aquilo que a gente puder trazer para o colaborador, a informação que a gente puder passar durante um treinamento, durante uma orientação, durante uma conversa simples ali que seja, né? Você já está ganhando um aliado ali para te ajudar a garantir, com certeza, a saúde e a segurança ali dentro da empresa. A atualização constante é essencial para garantir a eficácia das medidas. Então, eu acho até que demorou bastante para que as normas pudessem ser
revisadas, né, porque elas foram publicadas lá em 78, e só em 2019 começou-se a revisar. Então, foi aí, ó, uma luta danada, um tempão que se passou para que as normas pudessem ser de novo aí, né, revisadas e adequadas ao nosso atual momento, né? Como eu falei para vocês, a gente tem a inclusão de diversas tecnologias novas no mercado, a gente tem riscos novos, um processo pode atrapalhar no outro, e tudo isso pode gerar uma certa insegurança para o trabalhador, né? E a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça, certo? Eu queria deixar um espacinho para se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, podem ficar à vontade. Eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem abrir a câmera, pode ficar à vontade. Vocês estão muito quietos, pessoal. Então, só mesmo para a gente encerrar, independentemente se é lei, se é portaria, ou se é qualquer outro tipo de lei que a gente viu, a gente tem que atender, né? A gente vai observar a hierarquia delas, para verificar qual é a que tem mais peso, para que a gente possa atender dentro da hierarquia, certo? E caso a gente identifique uma hierarquia maior que a outra, a gente vai sempre na maior. Mas isso não impede você de seguir também a norma de menor hierarquia, tá? Isso não te exime de seguir ela também, certo? Então é isso, eu agradeço vocês pela atenção, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Boa noite, Ana. Oi, tô te ouvindo. Pode fazer um pouco. Ixi, eu não tô te ouvindo. Ixi, não tô te ouvindo, tá chegando aqui muito eco, eu não tô conseguindo te ouvir. Mas posso sair, eu acho que é para eu sair, né?